Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou continuar naquela mesma linha, né, da ferramenta, no caso da inteligência artificial, né, do ChatGPT. E nesse vídeo, especificamente, eu vou abordar o que o ChatGPT, né, na verdade, o que o banco de dados que ele tem, né, que ele faz ele tem o levantamento, né, de onde ele extrai as informações dele, o que esse banco de dados ele considera mais importante, né, os 10 itens mais importantes quando você fala do Excel. Só para a gente poder situar, né, o Excel é uma ferramenta muito usada para análise de dados, nas planilhas eletrônicas, ainda é muito utilizada, mesmo com o Power BI, né, você tem o Access, você tem outras ferramentas que você pode utilizar em termos para planilhar, informar dados, enfim, para você fazer alguns registros, para estruturação elaboração de gráficos, né, estruturação de gráficos, você tem outras ferramentas. Mas o Excel ainda é uma ferramenta muito importante e ainda é uma ferramenta que tem uma certa proeminência, né, no mercado. É aquela ferramenta que eu diria que ela é qualificadora, né? Você precisa entender de algumas funções que envolvem o Excel, conseguir programar em VBA, montar uma planilha atrativa, interessante, que facilite a tomada de decisão dentro da sua organização, enfim. Então, o Excel ainda tem essa certa proeminência, mesmo com todas as outras ferramentas, ainda tem uma posição lá de destaque. Então, aqui, eu vou só compartilhar com vocês, né? Eu coloquei aqui, já tinha colocado, né, a pergunta, e coloquei aqui para o chat GPT, eu perguntei para ele o seguinte, né? Os 10 tópicos mais importantes do Excel. Quais seriam esses 10 tópicos, né? E aí, os 10 tópicos mais importantes do Excel, ele colocou fórmulas e funções, a parte de formatação, tabelas e gráficos, classificação e filtragem de dados, tabelas dinâmicas, validação de dados, macro, que é a parte de programação, né? Programação em VBA, tabelas e referências estruturadas, a parte de análise de dados e gráficos dinâmicos. Tá? Por isso que ele considerou como mais relevante dentro do Excel. Bom, eu fiz uma série de vídeos, né, relacionando o Excel com a área de logística, que é a proposta do canal. Né? Lá no primeiro vídeo de apresentação eu coloco isso, né, que é disseminar conhecimento que envolve a área de logística e operações, que é uma área que já vem crescendo e já é uma área que tem uma outra posição dentro das organizações. Bom, de toda forma, essa primeiro tópico ali, fórmulas e funções, ele colocou PROC V, colocou o soma C, colocou o soma si, né? O concatenar, a função si, entre outras que podem ajudar. Vamos lá. PROC V. Vamos do básico do Excel, tratando-se de funções. O PROC V é uma função, e isso eu vou começar a fazer também nos próximos vídeos. Eu vou reforçar sempre essa relação. Essa é um outro ponto importante desse canal, né? Essa vertente da análise de dados. Então, eu vou continuar fazendo, elaborando vídeos relacionados ao Excel e vou futuramente elaborar vídeos relacionados ao Power BI, ao Access, enfim. Claro que trazendo para a realidade da logística. Bom, vamos imaginar ali o PROC V, né? O PROC V num contexto rápido. O PROC V ele faz uma busca vertical. Eu vou abrir uma planilha de Excel, tá? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, fazer na prática com vocês aqui. Eu vou abrir uma planilha de Excel e vou compartilhar essa planilha em branco. Ela está em branco. Tá? Então, antes, aqui, ó. Beleza. A planilha está em branco. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês para que serve o PROC-V. PROC-V, vamos para o básico ali do Excel. Então, você imagina que eu tivesse aqui uma listagem, tá, de produtos. Então, eu tenho aqui o código. Então, imagina que eu tivesse um código aqui, ó, alfanumérico, letras e números, tá? 10AA01, por exemplo. Aqui eu vou colocar o 10AA02. E aqui eu vou arrastar, ele vai entender que é uma sequência, né? Vou fazer aqui 10 códigos. Imagina que eu tenho aqui 10 códigos
referentes a produtos que eu tenho na minha central de distribuição. De maneira bem simples, tá? E aqui eu tenho o custo de produção, por exemplo, e aqui eu tenho o preço de venda. Preço de venda, tá? Então, aqui eu tenho o custo de produção e aqui eu tenho o preço de venda. Vou imaginar, vou colocar já a formatação, estou trabalhando já com a parte de formatação aqui, ó. Formatação em moeda, vou colocar aqui com duas casas. Então, imagina que eu tivesse custo de produção, aqui fosse 10. Deixa eu só colocar novamente aqui, tá? Então, vai ser aqui. Aqui fosse 10, aqui fosse 15, aqui fosse 12, 11, 20, 23, 25, 40 e 50. E aqui fosse 60, aqui fosse 50, aqui fosse 30, 25, 25, 15, 15, 20 e 30. Tá? Real por unidade, tá? Aqui o custo de produção em real por unidade, o preço de venda em real por unidade. Agora eu quero fazer um PROC-V, né? Agora eu quero fazer uma busca vertical, tá? Então o PROC-V, o Excel, ele tem uma questão interessante do Excel, tá? O Excel, ao longo do tempo, ele foi se tornando uma ferramenta mais amigável ao usuário. Ah, Deise, o que você quer dizer como mais amigável ao usuário? É que o Excel ele foi se tornando uma ferramenta onde eu consigo realizar as buscas de forma rápida, as opções eu encontro com certa facilidade, então eu consigo fazer isso. Então, eu vou colocar o código aqui, ó. Eu vou juntar, vejam que eu vou juntar aqui mais de uma questão que ele coloca naquela lista. Vou falar de validação de dados aqui, por exemplo. Então, eu pego essa lista aqui, eu vou separar, separo essa lista aqui, por exemplo. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Aqui eu vou criar o que a gente chama de validação de dados. Eu quero fazer um levantamento, eu vou fazer uma busca rápida. CP é custo de produção e PV é o preço de venda. E aqui eu vou colocar o código do produto, tá? Então vamos lá. Eu venho aqui em dados. Então, deixa eu só aqui, ó, validação de dados, validação de dados. Aqui, ó, eu tenho lista. Eu vou explicar, né? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar uma lista. Ah, preciso criar uma lista, um filtro. Ele fala isso naqueles itens, né? O ChatGPT cita isso aí. Então, aqui eu vou fazer uma listagem, né? Faço uma listagem aqui, ó. Fiz. Então, ok. Beleza. Aqui, ó, tem a listagem, ó. Aqui, ó. 10AA01. Aqui, eu vou colocar o PROC-V. Então, eu vou fazer o igual à busca vertical, né? PROC-V, uma procura vertical. Notem que ele já faz aqui, ó, já te dá os elementos dessa fórmula. Qual é o valor procurado? É esse aqui, ponto e vírgula. Matriz tabela é qual o intervalo em que eu vou procurar esse valor, no caso, esse código desse produto, né? O intervalo, no caso, a matriz tabela, é esse intervalo, é a tabela como um todo, que consta o código desse produto, consta esse produto, no caso. Então, aqui, ó, esse intervalo todo que eu vou selecionar. Beleza, ponto e vírgula. O número índice da coluna, aí veja o seguinte, né? Número índice da coluna é pensar assim, ele vai fazer uma busca vertical. Como é que ele faz essa busca? Ele faz da esquerda para a direita. Então, você vai ter que ver em que coluna está posicionada a informação que você precisa retornar. Ah, eu quero retornar o custo de produção. Eu quero retornar o custo de produção. Então, você vai reparar, na primeira coluna tem que constar a listagem, a lista dos códigos de produto. E como é que o Excel vai trabalhar com o PROC-V? Ele vai buscar, na primeira coluna, códigos dos produtos. Aí ele vai, primeira coluna, segunda, aí ele vai retornar, perdão, ele vai retornar a informação que você quer da tabela, a informação que você está buscando dessa tabela. No caso, eu quero o custo de produção, que é o CP. Primeira
segunda, aqui, terceira. Está na segunda coluna. Ó. A primeira coluna é o código, a listagem de código, a segunda é o custo de produção. Então, número 2, ponto e vírgula. A correspondência é exata ou é aproximada? É exata, então é zero. Perdão. Notem aqui que ele retornou, vou só formatar aqui, ó, R$ 10. R$ 10 é realmente o valor, o custo de produção do produto 10010 AA01. Tá? É realmente esse custo de produção por unidade. Agora eu vou fazer para o preço de venda, né? Vou copiar a fórmula aqui, ó. F2, estou copiando. Perdão. E aqui, ao invés de ser a segunda coluna, vai ser a terceira coluna, né? Então, aqui a terceira coluna. O preço de venda é 30. Mas olha, isso é uma beleza. É a primeira linha, o primeiro produto. Então, agora, olha que interessante, né? Com a listagem que eu criei, então, quando você coloca aqui no teclado, né, você vai apertar o Alt para baixo, aquela do direcional, né? Alt para baixo aqui, ó, dá um F2, ó, vai aparecer para você a lista de todos os produtos. Essa listagem aqui que consta nessa tabela aqui. Agora eu vou selecionar, ó, o 10AA06, ó. Olha como que ele vai mudar. Ó. Perceberam? Como ele já fez a mudança aqui, ele já alterou automaticamente. Então, eu usei validação de dados e usei o PROC-V. Vamos dar uma... A gente vai trabalhar com essa planilha aqui. Eu vou deixar essa planilha. No próximo vídeo, eu vou continuar abordando. Então, aqui eu já abordei o PROC-V e já engatei um outro tópico que o ChatGPT considerou como mais importante, que é a questão da validação de dados. Que esse filtro que eu criei, que eu ensinei a vocês a criar esse filtro. Agora, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com soma C. Com soma C ou soma C, né? E aí vocês vão ver outras possibilidades aí com essa mesma planilha, tá? Então vamos para o próximo vídeo, pessoal. Vou fechar isso aqui e vou disponibilizar isso aqui, como eu sempre faço, né, no nosso canal. A gente vai, depois, no próximo vídeo, abordar em cima dessa planilha o soma C, pessoal. Abraço.